Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Joseph James DeAngelo Jr., The Golden State Killer. Nascido em 8 de novembro de 1945 em Bath, Califórnia, Joseph James DeAngelo Jr. e seus 3 irmãos cresceram em uma família de pais abusivos, onde o seu pai Joseph James DeAngelo, um piloto da Força Aérea Americana, agredia fisicamente sua mãe Caitlin, uma garçonete que por sua vez também era abusiva com os filhos. Quem relatou os absurdos acontecidos na casa dos DeAngelo foi Jesse Ryland, um sobrinho de Joseph Jr. Segundo ele, Joseph DeAngelo batia tanto em Caitlin que em alguns dias ela usava 2 calças para diminuir o impacto dos golpes do marido. Devido à atuação na Força Aérea, a família mudava-se com frequência. Depois que Joseph bateu em sua esposa em uma base militar na Alemanha, Joe, como era chamado, foi avisado que ele seria expulso se tocasse em sua esposa novamente. Joseph Jr., na escola, era um aluno comum, mas conforme crescia, se tornava desobediente e considerado indisciplinado, chegando algumas vezes a ser punido pelo professor, tendo que escrever frases 50 vezes em seu caderno. Segundo ele, foi a primeira vez que ele odiou tanto alguém. Mas houve um outro fato que os investigadores e psicólogos acreditam que tenha sido o estopim para marcar a infância do serial killer para sempre. Além da figura paterna ter sido transformada em uma imagem monstruosa devido ao comportamento do pai, quando a família estava junto por uma passagem na Força Aérea na Alemanha, o pequeno Joseph estava brincando com sua irmã Constance em um armazém abandonado na base, quando 2 aviadores entraram e abusaram da pequena Constance na frente de Joseph. Ele tinha cerca de 10 anos na época e sua irmã 7 anos. Para piorar a situação, quando Joseph Jr. e Constance contaram aos seus pais sobre o que havia acontecido, eles foram instruídos a nunca mais falar sobre isso. Os abusos familiares continuaram até meados da década de 1960, quando finalmente Caitlin e o Sr. Joseph se divorciaram. Caitlin acabou se mudando com os filhos para Sacramento, onde casou-se novamente, e o seu agora ex-marido acabou se mudando para a Coreia do Sul, onde teve mais filhos, aos quais deu os mesmos nomes dos filhos do casamento anterior. Enquanto isso, Joseph Jr. foi para o ensino médio em Rancho Cordova. Depois se formou em Folsom High School, no subúrbio de Sacramento, em junho de 1964, para então estudar Direito Criminal no Sierra College e conseguir um bacharelado, uma graduação em Justiça Criminal no estado de Sacramento. Após isso, ele se alistou na Marinha durante a Guerra do Vietnã, voltando para casa como veterano condecorado. Ainda na mesma década, ele chegou a ficar noivo de Bonnie Cowell, uma garota que havia conhecido na faculdade. As informações acerca de Joseph sempre dão a entender que Bonnie foi o grande amor de sua vida, mas ela terminou o noivado e se casou com outro homem. O motivo nunca foi aparente. Joseph se sentiu traído e despedaçado. Ele só foi ter um novo relacionamento sério anos depois, em 1973. Joseph DeAngelo Jr. se casou com Cheryl Huddle, com quem teve 3 filhas. Ele começou a atuar como policial em 1974, após se formar na academia de polícia, e chegou a ser um oficial em 2 localidades diferentes, no departamento de polícia de Exeter, e atuou também em Auburn, após ser expulso, ironicamente por ter cometido um roubo a uma farmácia, onde furtou um repelente de cães e um martelo. Quando perguntado por que ele roubou essas coisas,
Joseph apenas respondeu, porque eu podia. Quando expulso da polícia, ele ameaçou de morte o seu chefe, e nos dias seguintes, a filha do chefe chegou a relatar ao pai que viu alguém usando uma máscara preta e uma lanterna rondando sua casa. O pai verificou, mas só encontrou pegadas e o tal homem não apareceu mais. Ainda dentro desse período em que Joseph era policial, um crime aconteceu em 18 de junho de 1976. Um homem invadiu uma casa em Rancho Córdoba e abusou sexualmente de uma mulher. Durante todo aquele ano, ataques aconteciam, mas não eram ligados à mesma pessoa. 9 meses após o primeiro crime, a polícia na região de Sacramento recebeu telefonemas sobre um homem que alegava ser o criminoso responsável por todos os crimes. Ele chegou a provocar a polícia, entrando em contato e dizendo: "Eu já tenho minha próxima vítima escolhida, e vocês não conseguirão me pegar." Neste mesmo dia, 18 de março de 77, ocorreu o 15º ataque. Em dezembro de 1977, o prefeito de Sacramento recebeu cartas do criminoso. Em uma delas, havia a afirmação de que Sacramento deveria fazer uma proposta para que fosse produzido um filme sobre sua vida. Além de provocador, o homem que ficou conhecido até então como East Area Rapist, violador da área leste, gostava de atenção. Nos 2 anos seguintes, o misterioso assassino já estava ligado a 38 ataques nas áreas de Sacramento e Stockton, que fica a 75 quilômetros de distância. As autoridades dizem que ele costumava perseguir suas vítimas por vários dias e às vezes invadir suas casas para deixar um pedaço de fio que ele usaria mais tarde para amarrar as vítimas. No início, ele procurava mulheres que viviam sozinhas, mas depois começou a atacar casais. Ele amarrava o esposo e então amarrava e estuprava a mulher, às vezes por um período de várias horas. No começo de 1978, as primeiras vítimas começaram a receber chamadas telefônicas de alguém ameaçando matá-las, lembrando-as do ataque que ocorreu tempos antes. Ainda no mesmo ano, outros estupros foram relatados em San José, Danville, Fremont e Walnut Creek. O último ataque, na área da Baía de São Francisco, aconteceu em julho de 1979. Em 1º de outubro de 79, o criminoso mudou de local de atuação. O intruso invadiu uma casa a mais de 500 quilômetros de São Francisco, perto de Santa Bárbara. O homem amarrou o casal, mas teve que fugir quando um vizinho ouviu gritos. Quase 3 meses depois, outro casal foi encontrado morto em sua casa, na mesma cidade. Goleta foi o início de uma onda de crimes muito mais violenta no sul da Califórnia. Nos 2 anos seguintes, mais 7 pessoas foram encontradas assassinadas em suas casas em Santa Bárbara e Irvine. Várias das vítimas foram amarradas e agredidas. O suspeito era chamado por lá de The Original Night Stalker. Não se achava que era o mesmo criminoso ligado aos crimes no norte da Califórnia, onde era conhecido como East Area Rapist. Afinal, não havia muita comunicação entre a polícia de localidades diferentes. Joseph sabia disso e se aproveitava. Afinal, era fácil para um policial saber como agir contra a polícia. Os assassinatos cessaram em 1981, sem nenhuma pista de quem seriam até então os 2 criminosos que assustavam a Califórnia. 5 anos depois, Janelle Cruz, de 18 anos, foi encontrada estuprada e espancada até a morte em sua casa em Irvine. Nos primeiros crimes, Joseph não usava máscara e um retrato falado havia sido feito. Porém, como ele aparentava menos idade do que tinha, seria um pouco difícil associá-lo ao desenho de alguém com 20 anos, enquanto ele tinha mais de 30. Ao mesmo tempo, ele tratava de mudar sua aparência até passar a usar uma máscara preta
para os ataques seguintes. Mais de 100 famílias na Califórnia foram atacadas no meio da noite. Tiveram a casa invadida por alguém que usava uma lanterna e uma máscara preta. Ele ameaçava a todos nas residências com facas ou armas. Após os ataques, ele levava algo da casa em seu bolso, como troféu para se lembrar de mais um crime. Seu conhecimento da área criminal facilitou sua atuação no momento de não deixar pistas ou deixar pistas falsas. O único ponto em que a evidência era igual em todos os crimes era o tamanho do pênis do agressor, onde todas as vítimas diziam ser muito pequeno, fora do comum. Alguns pesquisadores do caso associam esse fato ao fim do seu primeiro noivado com Bonnie, no qual ele falava enquanto atacou algumas mulheres, pois elas reportaram que ouviam o agressor dizer: "Eu te odeio, Bonnie, eu te odeio." Durante anos, a polícia procurou informações e seguiu várias pistas de quem poderia ser o East Area Rapist e o The Original Night Stalker, mas nada levou à prisão de quem havia provocado a polícia e fugido ileso. Durante os ataques, a polícia de Sacramento chegou a fazer encontros com moradores para alertá-los sobre a segurança de suas casas e como tentar se proteger para evitar se tornar uma possível vítima. Em meio a uma das reuniões, um homem disse que a história do abusador deveria ser mentira, pois um marido jamais permitiria que sua esposa fosse abusada na sua frente. Meses depois, a casa desse homem foi atacada e sua esposa estuprada na sua frente. Possivelmente Joseph DeAngelo Jr. estava presente no encontro. Quando ele deixou de ser policial, ele passou a trabalhar como motorista de caminhão para uma rede de supermercados. Em seguida, se tornou mecânico dos mesmos caminhões, onde trabalhou por 27 anos. Estima-se que os crimes cessaram quando sua filha mais nova nasceu. Ele era considerado um pai agressivo, que falava aos gritos, sem paciência e que não tinha amizades na vizinhança onde morava. Nunca faltava ao trabalho, nem mesmo quando estava doente. Sua família nunca suspeitou de sua vida dupla. Vizinhos disseram que DeAngelo se divorciou e morava na casa com sua filha e um neto. Ele era conhecido pelos vizinhos como Joe e descrito como um homem estranho que falava alto e estava sempre de mau humor. Mas ele era considerado apenas um velho rabugento que morava na vizinhança e que não parecia oferecer perigo. Os crimes foram praticamente esquecidos pela mídia por muitos anos, até que uma jornalista chamada Michelle McNamara começou a pesquisar e escrever sobre eles. Foi ela quem atribuiu ao criminoso o nome de The Golden State Killer, fazendo referência à ponte Golden Gate, que é o cartão postal de São Francisco. Assim, foram unificados os casos do East Area Rapist e do The Original Night Stalker. Em 2016, o FBI oferecia uma recompensa de $50 mil por informações que levassem à captura do criminoso. Enquanto isso, durante anos, um homem chamado Paul Rose, um investigador do condado de Sacramento, decidiu reestudar os casos e as provas que se tinha. Ele permaneceu reverificando tudo o que se tinha sobre os crimes durante 24 anos. Pouco antes de se aposentar, em determinado momento, ele teve acesso a um registro de DNA que se tinha do The Golden State Killer, e em janeiro de 2018, esses dados foram enviados para uma empresa que faz análise genealógica de DNA, que concordou em contribuir para o caso. Esse é o processo onde é analisado o DNA de qualquer pessoa que tenha parentesco com o dono do DNA coletado em um crime, e é possível identificá-lo. A mesma técnica usada para solucionar o caso de April Tinsley, já contado no canal. O DNA levou a um primo de terceiro grau de Joseph e seu único parente em Sacramento, que estava de acordo com a proximidade de idade na época dos crimes, era Joseph DeAngelo Jr. Ele foi mantido sob vigilância por 6 dias, enquanto a polícia estudava seus movimentos e colhia seu DNA a cada passo, sem que ele soubesse.
Ele foi preso sem reagir, demonstrou apenas estar surpreso em 24 de abril de 2018, mais de 40 anos após ter iniciado 51 violações, 12 assassinatos e mais de 120 assaltos. O ex-policial e veterano da Marinha, de 72 anos, não pôde ser acusado de estupro devido ao Estatuto de Limitações, que expiram esse tipo de crime depois de alguns anos, mas ele foi acusado de 13 acusações de homicídio e também está sendo acusado de 13 acusações de sequestro. Em 6 de dezembro de 2018, uma audiência foi realizada em Sacramento e sua próxima aparição no tribunal está marcada para 10 de abril de 2019. Joseph James DeAngelo Jr. amarrou, ameaçou, abusou sexualmente e matou algumas de suas vítimas, ficando mais de 40 anos impune graças aos seus conhecimentos em criminalística e a expertise em não deixar rastros ou deixar pistas falsas. Joseph DeAngelo Jr., o Golden State Killer, é uma das pessoas com mentes diabólicas.